Boa noite a todos, é um grande prazer. Estou aguardando aqui Sensei Elder entrar para que a gente possa aí começar o nosso bate-papo. Rosenelma, muito prazer, seja bem-vinda. Cris Cavalcante, um grandíssimo prazer ter você aqui. Olá, boa noite, meu amor, tudo bem? Espero que vocês gostem aí da nossa live. Eu estou aguardando só o Sensei Elder fazer o pedido. E aí a gente já inicia aí com o nosso bate-papo, né? Nós teremos live, pelo menos até agora, programadas até o dia 17. E eu espero que a gente tenha aí bastante visibilidade, né? Para os nossos senseis, nossos colegas, nossos parceiros aí. Só aguardando o sensei entrar. Eu tô vendo. Muito bom você presente aqui, Cris. É um grandíssimo prazer. Douglas, seja bem-vindo. Sensei Elder, só fazer a solicitação, Sensei, que eu aceito aqui, para que a gente possa começar. Opa! Só mais um instante, pessoal. É a nossa famosa tecnologia, né? Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, deixa eu ajustar meu fone. Isso. Tá me vendo certinho, Sensei? Tá dando para escutar Tá, legal? agora tá bem tranquilo. Eu não tinha conectado direito ali o microfone. Parece amador, né? Boa noite a todos, gente. Sensei, boa noite. Seja bem-vindo aí a mais um bate-papo nosso. Tá travando o seu. Você consegue me ouvir aí? Peraí, deixa eu ver se dá uma melhorada aqui, Boa porque eu noite, estou no Maurício. Seja móvel. bem-vindo. Enquanto isso, eu vou aqui dando o boa noite a todos que estão aqui. Sensei está procurando ali pegar um sinalzinho melhor para poder a gente ter menos Sim, interferência nas sim, sim, lives, sim. tá? Tô na caça do Wi-Fi. Tá certo. Aí você consegue. Agora já deu uma melhorada bem considerável, Sensei. Já consigo te ver sem corte, bem tranquilo. Cheguei perto da casa do vizinho. Tá certo. Pronto. Qualquer coisa você bate na porta e pede para entrar. Bom, pessoal, boa noite. Eu descubro a senha, aí depois fico pegando a Wi-Fi Que dele. coisa feia, mas tudo bem. Agora melhorou? Muito. Agora tá 100%. Sensei Maurício, tá com a gente lá na Racha. Ah, Obrigado sim. pela presença, Igor. Um Sensei Pedro abraço. Melo. Sensei Pedro Melo, técnico lá de Sergipe, uma pessoa aí, Sensei, né? à Trabalha medida que o muito pelo pessoal for Karatê. entrando, o senhor pode parar a qualquer momento, o senhor pode cumprimentar, tá? É um bate-papo realmente bem informal, fica bem tranquilo. A ideia mesma, a ideia dessas lives que eu tenho feito, ela tem sido realmente para as pessoas conhecerem a pessoa por trás do professor, por trás do técnico, do atleta, tá? Então, assim, a gente faz algumas perguntas, mas o nosso interesse é conhecer realmente você. A estrela, né, dessa história aqui é realmente o senhor. Eu vou chamar de você porque, né, para Sim, ficar um pouquinho mais bate-papo. Chamar de senhor batendo papo muita não fica coisa. legal. Já comemos muito sal Bastante, junto, Paulo. bastante. Então, primeiramente, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Nós teremos live Prazer até todo dia meu. 17. Eu espero que você também acompanhe, você tem visto as lives que a gente tem feito. E hoje nós gostaríamos realmente de conhecer você, começar, né, a conhecer o Sensei Elder, a pessoa do Elder. E eu gostaria que você me contasse um pouco do Elder em si, né? Quem é o Elder? Quando a gente pergunta a pessoa, o profissional, a pessoa em si. E é a primeira pergunta que eu te faço: quem é o Elder? Vamos lá. O Helder, ele é um cara de 41 anos. Ele é advogado de formação, Sim. né? E antes de fazer direito, ele fez filosofia, ele cursou 6 semestres de filosofia com habilitação em história, que é uma coisa que quase ninguém sabe. E eu Sim. advogo, né, na área de direito público, dou aula, eu comecei a dar aula no ensino universitário com 23 anos, e nisso aí
fui trabalhando em várias áreas de preparatório na área de concurso, Sim. né? Essa eu vou dizer que é minha vida secular, minha vida comum. O karatê sempre esteve presente na minha vida, Sim, sempre. sim. Eu comecei a fazer karatê, Paulo, em 1988. Eu tenho a Sensei, eu data, o comecei dia, antes, hein? Comecei a fazer karatê. Um ano antes. Não acusa, Paulo, essas coisas a gente não acusa. É porque você hoje é o dia que você me chamou, então eu vou falar. Mas essa é a intenção, Eu Sensei. comecei dia 13 de abril de 1988 no dojo do Sensei Sim, Newton, Sensei Newton, outro na grande nome. Associação Esportiva Movimento, Sim. né? Goju-Ryu Kenkan com o Sensei Newton. Começava no SESI, né? Porque tinha um projeto lá no SESI, mas aí depois eu migrei. Nessa academia, minha mãe fazia jazz, ginástica rítmica, né? E eu sempre fui um péssimo atleta com qualquer esporte com bola. Muito ruim. Mas é péssimo Paulo negativo. Mota, seja Sensei Paulo bem-vindo. Mota, né? Sensei, seja muito Representante bem-vindo. da Hayashi, né? Foi técnico da seleção brasileira, um dos grandes representantes do Karatê Nacional. Obrigado pela presença, Sensei. Né? Hoje eu estou debaixo aí da destra dele, é uma pessoa que tem ajudado muito a Sim, eu gente tenho aí, acompanhado, né? inclusive, Douglas Brito, ele tem feito um trabalho agora, como é que é o nome? Catapodium, Catapódio, isso. Sim, eu Catapódio, assisti, eu já assisti uns Catapódio, vídeos dele, realmente excelentes. o Masterclass, Isso. né? Mas aí a gente vai, eu só vou depois abrir um Não, adendo. tranquilo, a casa é sua. Douglas Brito, né? Multicampeão Sim, aí, sim. né? Douglas Brito que vem desde a nossa época aí, já viajou vários mundiais, um grande amigo aí, pessoa que a gente foi desenvolvendo uma amizade ao longo desses brasileiros. Sou Sensei Fabrício, Nonoyama, seja Sensei bem-vindo. Nonoyama. Mas a gente vai dar um feed, porque senão a gente não para de Tá cumprimentar certo. o povo. Pois sim, Então, péssimo jogador de futebol. nessa história, no desgosto do meu pai de eu não prestar para nada que envolvesse uma pelota, te amo também. E eu sempre muito forte, né? Aí eles coloca lá para fazer o karatê. E eu muito envolvido com aqueles desenhos japoneses na época, gostei da ideia. E na verdade, eu idealizava era o karatê Shotokan. Olha, Na minha cabeça. Porque tinha uma academia aqui, que era do Sensei Aloysio, que era do sim, lado da Sensei minha Luiz faz parte casa, da minha história também. e eu ia lá ver os treinos. E tinha um primo meu que Sério? fazia. E eu pensei assim, eles vão me levar lá naquela academia. Aí me levaram para a academia que o pessoal fazia tss, 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 que é um som característico Sim, do sim. Goju-Ryu, né? Que é aquela trava hoje, isso mudou um pouco. E Sensei aí eu Simone ficava achando Yonamine, esquisito, e eu cheguei lá morrendo de medo. seja bem-vindo, Sensei. E dali começou a minha história com Goju. o No karatê. caso, o estilo Goju. Goju. Sim. Sensei Simone, seja bem-vinda. Sensei Yonamine, obrigado pela É um presença. grandíssimo Né? prazer. Eu acho que Sensei Simone dispensa Lógico. apresentações, né? Campeã, pelo histórico de atleta, campeã pan-americana, sul-americana, quarto lugar no Mundial, né? Que seria o segundo Boa noite, bronze Vivi. hoje. Multicampeã como técnica, Sim, com toda representante da certeza. Os, Hayashi. Sensei. Grande mestra, assim, para mim o nome hoje seria coach, mentoria. Esse casal aí tem feito muito por mim. Então, assim, pessoas que me abraçaram, me receberam e indiretamente têm ajudado muito o Karatê de Brasília, Sim, né? sim. Quem está aqui testemunhou a evolução desse grupo de Narra, né? Nesses últimos 2 anos e tem influência direta E com certeza deles. nós vamos Obrigado, fazer Sensei, toda por ter uma aparecido, menção sobre verdade. isso ainda. Vamos lá. Voltando, e aí eu comecei a praticar karatê. E na questão do dojo do Sensei Newton tem uma história muito bonita, porque assim, o dojo do Sensei Newton virou minha segunda casa. Eu cresci ali dentro. Porque eu saía da escola, eu ia para lá, eu ia para o primeiro treino, eu fazia meus deveres de casa lá, depois treinava e ia para casa. E ali eu fiz meus amigos, que são meus amigos até hoje. Tenho muitos amigos ali até hoje. A primeira pessoa que eu namorei com estrutura, com longo prazo, é sobrinha do Sensei. Olha.
Então a minha vida cresceu em torno daquela ali. Tá. Então, mesmo não estando hoje na Kenkan, assim, Sensei Milton é uma pessoa que eu tenho como familiar até hoje. Assim, a relação se desprende, a gente conversa muito, tanto que eu continuo tendo contato com as pessoas. E, assim, a gente participou da construção do segundo dojo, de ir lá ajudar a carregar Sim, sim. tijolo, enfim, como na chácara também. Então, assim, a minha história com a Goju Ryu da Kenkan com o Sensei Oshiro é muito forte, é uma história que Sim. transcende. E o Elder sempre foi um cara que insistiu com o karatê, né? Eu me afastei depois, até pela própria carreira da advocacia, mas eu sempre estava perto ali, eu sempre estava permeando, abraçando. E depois de adulto, mais no Master, né, como minha vida estava já numa outra dinâmica, que aí eu vi que eu já estava ficando velho, vou usar essa palavra forte, e eu nunca tinha ensinado o que eu sabia para ninguém. Eu não sabia, e assim, por muito tempo na seleção, numa geração, só estava eu da Goju. Sim. E aquilo ali me incomodou muito. E aí eu quis reagir num movimento para trazer a Goju, e hoje, no meu braço, a Shito, mas trazer o Karatê de Narra de volta à ambientação do Karatê de Sim, Brasília. claro. E isso já faz agora 6 anos, Uhum. né? Passa rápido. Mas essa foi toda a história aí de quem é Helder Sim, e Saraiva. como era. Porque, Helder na Saraiva verdade, é um cara que acredita no correto. Karatê. Me dá uma ideia, Sensei, como é que era o Helder como aluno? Simplesmente como aluno, né? Porque a gente quer fazer uma comparação. Eu já vi o senhor como técnico, né? Já vejo o senhor como técnico há um bom tempo, mas como era o senhor como aluno? Eu quero ter essa visão aí de como é. Como aluno, você quer desde novo? Hã? Assim, lá da Não, eu história só quero toda? que você dê uma Rapaz, eu ideia. sempre Ó, fui um eu era aluno um aluno mala. dedicado, ou eu não era, sabe? Ah, não, não. Ó, vamos lá. No Dojo do Sensei Newton, eu tinha um apelido, eu carrego esse apelido até Que hoje, não é né? ursinho. Eu tinha um apelido chamado Gato Nossa Sonso. senhora. Se tiver alguém aí da Com Goju, certeza. eu sempre fui um cara muito manso, né? Então eu era daquele cara que estava fazendo a base, o sensei virava, eu esticava as Nossa. pernas. Eu nunca fui daquele cara assim, nossa, muito Sim. aplicado, daquele cara que se mata. Não, não. Eu sempre fui muito inteligente nessa história de entender base, lógica, mas eu não era daquele cara. Eu, assim, na minha primeira fase de adolescência, uma coisa que, assim, o pessoal da geração hoje, aí, Sensei ó, Fernando, Sensei não Naoyama. sabe, eu era do comitê, né? Eu era lutador de Sim. Shiai mesmo, eu quase fazia Os... kata, eu era muito Sim, desengonçado. sim. Da equipe de kata, minha irmã Ana Maria, beijo, mano, te amo. Eu era muito desengonçado. Então, assim, e como assim, o Catar era uma vaga, e Catar equipe, e a Goju sempre teve tradição no Catar, então não tinha muita Uhum. vez. Isso o atleta ensina, o aluno, E né? o Uhum. aluno, mas assim, eu sempre fui muito obediente. Essa questão de respeitar, de atender, e eu sempre entendi a relação aluno-sensei dentro do dojo e fora do Uhum, dojo. entendi. Então, assim, hoje ele não sabe nada. Hoje eu não subo, não. Aí eu vou chegar nessa parte. Quando eu passei para a fase mais de maturidade, 17, 18, 20 anos, aí eu passei a ser uma pessoa extremamente focada. Obrigado, sensei. Eu passei a ser uma pessoa extremamente focada, muito focada. Então, tudo que eu treinava, eu passei a ser obsessivo. E já no Master, como Sim. aluno, aí eu passei a ser assim, eu vou usar uma palavra doentio, porque eu já estava cheio de Sim, eu me lembro lesões, de uma fase, eu já não inclusive. tinha muito tempo para treinar, então tudo que eu tinha oportunidade de aprender, eu pegava com as 6 Sim. mãos. Mas eu, assim, usando uma palavra, eu sempre fui muito Certo. obediente. Obediente à palavra. Para mim, palavra de sensei sempre foi muito os, e mesmo já adulto, os e tá Sim. certo. Eu sempre tratei sensei como pai. Eu carrego essa imagem e passo para os meus alunos também. Certo. Aluno não discute, aluno ou é na moda do Japão ou não é. Certo.
Claro que a gente sabe que mudou muito, mas uma coisa é você ter aluno, outra coisa é você ter discípulo. Eu sempre encarei meus professores como eu fosse discípulo. Certo. Esse é o Elder Certo. aluno. Pessoal, só fazendo aqui uma observação, tá? A nossa live, ela tem a intenção... Mas assim, só fazendo um Sim, migué correto. aqui, e assim, eu nunca falei isso Aham. publicamente, mas assim, tem coisas assim que eu fui contar pro Sensei Newton já velho, e assim, quase morro. Teve uma vez que ele viajou, cara, que a gente fez um churrasco na academia. Aí, Tô ó, vendo. é verdade, aqui em Jaboticabal, então eu quis ir com a Nicole e o Lucas, eu vou falar agora. A gente fez um churrasco na academia, um churrascão mesmo, tipo com pagode, o Sensei viajou com a esposa, a gente chamou um monte de gente, começou a chegar gente, carro de som, e eu, meu Deus, e o pessoal foi embora. Imagina a situação, a gente limpando, e ficou cheiro de O gato carne, sai, o rato faz a e festa, a né? gente abrindo as janelas, e a gente desesperado, a gente tinha uns 15 anos, Certo. uns 15 anos, e esfregando as paredes de bombril para ver se tirava. Quando o Sensei chegou, eu queria ter tipo uma crise de tanto medo. Depois de 20 anos que eu fui contar E para com ele. certeza ele sabia, Sensei. 20 anos. Sensei Newton com certeza sabia, ele tinha certeza e ele esperou 20 anos para ouvir você falar. Ele pensou que era uma reunião, ele não teve ideia Ah, das não, tudo bem, mas proporções. ele sabia que alguma coisa não, não muito correta. Mas assim, teve essas. E teve umas aprontações. Tinha aluno novato que a gente amarrava e jogava gelo dentro das calças do kimono do menino para ver se o menino Nossa, aguentava. Queria saber karatê. Tinha um treinamento ninja, a gente amarrava o olho e passava corda debaixo do pé. Aí o pessoal pedia desligamento da academia, ele não entendia o porquê. Ah, tá, a culpa Porque era a gente sua. queria, não, tem treinamento. Então, assim, tem Sim, essas lógico, todo máculas. mundo tem essa Agora, história. voltando a esse comentário de Sensei Paulo, eu fui treinar na Hayashi e eu, não, quero treinar, e a Nicole e o Lucas na frente. E a gente fazendo o Kihon e eu treinando e Uhum. acompanhando. Aí teve lá, pá, eram 6 movimentos, e eu dando a minha vida. Aí era tipo o último movimento, e eu, porra, acompanhei os moleques, tô bem, tô bem. Aí ele foi e falou assim, tipo assim, módulo competição. A Nicole e o Lucas pareciam o Transformers, já viu o Transformers desmontando e montou? Uhum. Eles já estavam fazendo o Kihon a meia hora, e eles dobraram a velocidade. E eu quis acompanhar. Aí eu fiz mais 3 movimentos e achei que ia infartar naquela hora e caí no chão. Eu pensei que Jesus ia me levar. Aí eu não liguei para mestre, eu não liguei para ninguém, eu caí no chão e lasque-se, problema deles, eu não quero mais saber disso, eu Sensei, quero com o minha tempo a casa. gente aprende, Tem essas aprende a coisas. não se dar esse direito de tentar, né? Então, Sensei, me conta. Aí eu não entendi que eu não era master, eu era master B passando para master Tá C. certo. Me conta como é que foi aí, Sensei, a sua primeira competição. A sua primeira competição, qual foi a sua reação, a sua sensação Ah, e o seu primeiro pódio. Antes disso, eu quero lembrar o pessoal que isso aqui é um bate-papo informal, né? A gente está aí mostrando o Elder, a pessoa do Elder, tá? E com isso, Sensei logicamente, a Cid. gente conta a sua história, né? Lógico. Então vamos lá. O primeiro torneio. Ah, tá. Minha Isso. primeira competição foi para 92 para 93. Era uma Copa da Licage Gama. Foi traumática. Foi traumática. Ah, certo. Magra, obrigado, querido, pela presença. Beijão. Eu vou processar todas as pessoas que me chamam desse codinome. Olha, eu acho que vai Beijo. ser caro o seu processo, viu? Vai, não tem papel no Não. mundo, né? Porque o pessoal grita no Sim, com campeonato. certeza. Então vamos lá, me conte aí sobre o seu primeiro torneio. Primeiro campeonato, acho que era 92 para 93. O que acontece? Naquela época a categoria era de branca preta, não tinha divisão. Sim, a época era Aí no diferente. Catar eu fui, aí eu lembro que eu fiz saifa, mas devia ter sido muito feio. E eu achei que eu tinha tirado uma nota boa. Aí o pessoal ia fazendo e a minha nota ia caindo. Até uma hora que. Vai ser Obrigado, Sensei. arquivado. Aí teve uma hora que, Boa assim, noite, Sensei eu Caio. vi que não deu. Sim. Sensei Caio, né? Grande colega Então esse nosso. foi o E primeiro no e ainda foi comitê eu decepção. passei, eu lembro que era um bando de Sim. menino, era um bando de menino, eram uns 30 meninos, era uma chave gigantesca. E eu passei umas 2 lutas.
Nesse campeonato, eu desmaiei o Daniel. O Daniel. Daniel Sim. árbitro. Daniel Silva. Eu dei um chute. Eu dei um chute nas costelas que ele desmaiou. Ele lembra dessa história. Depois que a gente cresceu, eu me arrependi, ele ficou bem maior que eu. Mas, assim, eu quase matei, eu matava as pessoas. Você falar com o Sensei Gerardo, ele falava assim, o Helder era um monstro, eu matava as pessoas. Eu era da ideia de Okinawa ainda, né? O pessoal ficava gritando, monstro, monstro. Eu era extremamente ignorante. Você vê, não tem nada a ver hoje, né? Hoje você segue mais a linha Kata. Eu peguei na terceira rodada uma pessoa chamada Gerardo Coelho Júnior. Você já ouviu falar desse cara? Olha, ele entrou aí. Pode falar mal que ele tá ouvindo. Tá lendo, aliás. Ah, não, tá ouvindo. É verdade. Aí foi 6-0, porque não existia numeração maior na luta. E eu não vi os pontos. Eu nem tive chance de suar, nem machucar. Eu ia pra cima dele, ele saía de lado, aí eu saía. Olé! Então, assim, eu lembro só que acabou. Aí eu disse assim, eu perdi? Eu era faixa azul. É o que é equivalente na... Aí, ó. É o equivalente na Shotokan, a faixa laranja. Ele já era preta. Eu acho que ele já era preta nessa época. Aí eu olhei pro povo assim, eu perdi? O povo, perdeu. Mas como se ele não me machucou? Olha a cabeça do animal. A gente muda com o tempo, né, Sensei? Com certeza. E assim acabou minha primeira competição. Essa foi a sua... Essa foi minha... E qual é a sua sensação no primeiro pódio? Primeiro pódio. Depois desse dia, até 1996, eu só perdi. Todos. Quando eu digo todos, não, mas é difícil. são todos. Vou repetir para a live. Quando são todos, no kata e no comitê. Eu não era ruim, eu era a vergonha do karatê. André entendeu? Grande prazer, quando eu André. falo com os alunos, gente, história é foda. Sensei Joel. Sejam bem-vindos. Aí o que acontece? Campeonato Brasiliense de 1996. Obrigado, Júnior. Quem insiste, alcança. Pode ser no Master 14, mas alcança. Se é insistência. Mas o que acontece? Boa noite. Pode continuar, Sensei. Eles mudaram as organizações das categorias e foi a primeira época que o juvenil começou a dividir por peso. Né? Foi em 96. Aí eu me dei bem, que eu já era ultra mega pesado. Aí eu sei que eu lutei com um cara, eu passei as rodadas, eu lutei com um cara que o apelido dele era Limpição. Sobradinho, eu não lembro o nome mais dele. Sensei Sérgio, do Rio, abraço. Eu sei que eu, da altura que sou, eu batia no sovaco desse garoto, ele jogava vôlei. Ele é de Planaltina, lembro de Planaltina. Eu sei que ele dava uma igueri, dava para quase eu passar debaixo da perna dele. Eu tive tanto medo que eu fiz 3 ipons de Mauache. Mas foi medo. Eu tenho uma foto ainda perdida disso aí. Sim. E dessa vez eu fui campeão brasiliense. Então, olha, primeiro pódio bem. Nessa modulação. Foi o primeiro pódio que eu tive. Aí depois teve um outro brasiliense, que aí eles juntaram as categorias, e esse eu lutei bem. E aí tem uma história interessante. Nesse brasiliense, eu passei as rodadas e todo mundo do meu dojo, que o pessoal que já era bom de chá, perdeu. E eu peguei a semifinal, o Jander. Acho que você lembra do Jander da Chiquecamp? Sim, acredito eu que sim. Cabelo lourinho. O irmão dele foi pro PAN. E foi uma luta boa. Eu perdi de 2 ao... Não, mentira. Eu peguei na semifinal, nesse ano, peguei o Marcelinho. Lembra do Marcelinho do Sensei Marley? Sim. Aí na hora que eu vi aquele neguinho da metade, e ele já era o campeão na época, já tinha ganhado N vezes, eu vou matar ele, agora eu vou matar. E eu parti pra cima dele, foi 1 jogar e 2 jogar, agora só falta 2 e eu vou pra final. Rapaz, quando o neguinho pegou o tempo, ele abafou e entrou o guiaco no meu nariz. Jesus olhou pra mim e disse, boa noite. Quando eu abri o olho... Eu tava no hospital. Eu não via mais nada. Aí, tá ficando velho. Sensei Gerardo. Shihan. O melhor das... o Sensei Gerardo tá aqui de prova.
Bati, ele fez o ponto, eu nem cheguei mais perto. Rapaz, meu nariz saiu aqui nas costas. Esse cara afundou minha boca, ele entrou tudo aqui. Enfim, Marcelinho ganhou. Fui disputar o bronze com um cara chamado Abner. Acho que também conheço, eu me lembro. Acho que era Abner. Aí, o que acontece? Esse cara fazia full contato também. Abelardo, pronto, Abelardo. Esse cara fazia full contato. E a gente começou a trocar soco mesmo. No final das contas, o Sensei Gerardo expulsou eu e o Abelardo. Que ótimo! E não teve terceiro lugar nesse campeonato. Sim. Só foi primeiro e segundo. Foi o único brasiliense que não teve terceiro lugar. Eu tava com a cara toda estourada, lutei 4 lutas e não voltei. Eu voltei no ônibus chorando e o povo da Gojo, todo mundo ri da minha cara. Até hoje, aí eu assim, apanhado e tal, um monte de gente com medalha, catar a equipe, eu me lasquei. Aí ficava... Minha medalhinha. Pelo que eu vi aí, né, esse começo da sua vida aí, foi o Chiai fez parte disso. Mas a partir de qual momento o kata tornou-se aí a sua vertente? E, pelo que eu entendi, você começou na Goju, né? Então eu queria que você contasse esse início aí da Goju, competições e etc. E depois já fizesse a emenda aí a partir do momento em que você está aí à frente da Shito, aqui no Distrito Federal. Vamos lá. O que acontece? Aí passando por volta do ano 2000, né? Aí eu participei do universitário, eu ganhei o Brasiliense Universitário, fui para o universitário, aí eu não classifiquei no nacional, e aí eu comecei a estudar, aí eu fui para um escritório grande, aí eu fui para outras coisas, aí eu tive carreira, mas eu sempre ia treinar quando era possível. Em 2009, eu já era advogado, eu era diretor de uma faculdade, eu tive muita vontade de voltar a competir, aí eu voltei. E já voltei, o karatê no mundo já tinha mudado. E aí eu comecei a me aprofundar no treino, e neste ano eu ainda disputei, em 2010, a final do sênior do kata. Isso, Goju. E nisso eu já treinava com o sensei, comecei a treinar em São Paulo com o sensei Oshiro. E 2 pessoas que foram grandes influenciadoras também, foi o sensei Oshiro e o sensei Sérgio Longo, de São Paulo, que é pai do Ariel, que hoje é o preparador físico da seleção. E nisso daí, o que acontece? Isso aí a gente está falando de 2010, 2012. E dentro desse âmbito, já lá em 98, 99, eu comecei a levar o kata a sério e comecei a beliscar algumas coisas no adulto. E aí passei por outras federações e nessas federações eu comecei com a vertente, comecei a ganhar. Quando eu vi todos os outros lugares, eu tinha ganhado o que, entre aspas, era possível. Aí eu falei assim, chegou em 2014, 2015, eu falei, só tem um lugar que eu posso ainda me deparar, que é a CBK. Eu já estava com 34 anos, mas eu falei, eu vou para lá, é um desafio pessoal meu. Em 2014? E o que acontece? Em 2014. Em 2009, eu participei da primeira turma do Sensei Gerardo de kata. O Sensei Gerardo montou a equipe de kata do Distrito Federal em 2009. E eu estava nessa turma. Disputou o brasileiro, depois eu me afastei. Quando eu voltei em 2014, que foi na segunda Copa Gerardo, eu fiquei em terceiro no sênior, né, porque o Open Nacional e o Sênior naquela época foram categorias separadas. Tinha um Open só do DF e um Open Nacional. E no Master eu fiquei em terceiro, eu perdi a semifinal, minha faixa caiu no chão. Não estou dizendo que eu não ia perder para a pessoa, estou dizendo os fatos. E a partir disso daí, eu comecei a disputar o pessoal agora, tipo, né, sala de estar. Aí, essa é a graça dessa live. O que aconteceu? Nesse momento, 2014, eu tive a ideia de começar a ajudar o grupo dos mais novos da Goju-Ryu, que a maioria estavam no Centro Olímpico, que foi o Reduto, aos cuidados da Sensei Bruna, do qual eu tenho o maior carinho, maior estima, do qual me deu oportunidade. E aí eu comecei uma equipe. E aí foi muito difícil, porque nós começamos assim do zero.
Do 0 em Brasília e do 0 no Nacional. Então, nós não ganhávamos nem em Brasília. E o que acontece? O karatê já tinha uma dinâmica que você precisaria da composição de alguns katas, né? Inúmeras rodadas. E nisso daí, eu já tive a ideia de aprender kata Shitoryu. Eu já tinha tido essa ideia em 2009, por causa do Samuel, hoje que é bombeiro, né, se afastou, e os katas Gojus, eles tinham uma dificuldade muito grande, né, os katas Shotokans eram bem mais competitivos, então o kata Shito, um dos kata Shitos, que era o Seiyente, era melhor para quem fazia Goju. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é Shito? Foi desse jeito, o que é Shito? E a gente olhava, não tinha nem YouTube, os vídeos, porque era parecido com o da Goju, e a gente imitava. E depois de 2014, eu comecei a procurar Shitoryu. Sim. Eu olhava, mas eu não sabia onde encontrar, eu não sabia com quem falar. E eu fui atrás do sensei Aguiar, no Rio Grande do Sul, e ele já estava na Califórnia. Né? Eu, me lasquei. E tá. Em 2014 nós não classificamos ninguém. 2015 nós classificamos alguns, que aí a Bruna acompanhou. 2016 foi a primeira vez que nós classificamos para a final. Em 2016 ainda era Goju. Isso. Só. Aí eu vou fazer um ponderamento sobre isso daí. Goju, sem problema nenhum, como muitos outros são. Tudo bem. Mas aí tem uma questão de eu conviver, de eu estar linkado, de eu fazer entender, aprender, né? Porque você tem toda uma dinâmica para igual o Shiai, você tem que entrar no circuito. Em 2016, nós chegamos na final com 5 atletas. E o nosso melhor resultado foi um 5º colocado. Esse foi o resultado. Tá? E eu fiz a final do estilo com o Joel Veronese, que está aqui. E ele já era aluno do Sensei Onamine, a gente já acompanhava o histórico, e depois disso a gente começou a conversar. E eu fui falar com ele sobre kata Shito e tal. Ele, não, eu conheço um lugar que tem kata Shito. E eu já sabia da Hayashi, mas eu não tinha entrada para ir treinar. Né? Eu não tinha contato. E aí eu já tinha falado com a Lucélia para falar com a Sensei Shimon e o Sensei Paulo, para ver se poderia me receber, apesar que eles não me conheciam. E o Joel já tinha treinado com a Sensei Shimon. Foi eles, né, filha e ele, aluno do pai dela. Sim. E ele, vai ter um workshop, que é um evento e tal. E eu fui pro workshop em 2017, sem eira nem beira. Total desconhecido, total nada. O Joel, o meu amigo, e eu fui para São Paulo para ir para Jaboticabal. E lá, eu ainda não tinha clareza direito do que ia ser. E ali eu comecei a ter assim, os primeiros aprofundamentos sobre Shitoryu. Tanto que do workshop eu ainda fiquei mais 10 dias lá. Eu perdi 4 quilos. Só em treinamento? 4 não, 5. Só em treinamento. Eles estão aqui, eles podem atestar. Fazer um treinamento lá então. Eu saí com os joelhos na mão. Mas aí daí eu ainda não era. Eu era um cara da Goju que só queria aprender Shito. E assim, aí é um ponto que eu tenho que esclarecer. Ninguém para treinar Shitoryu ou treinar outro estilo precisa abdicar do seu estilo. As pessoas, e no Japão isso não é tão claro, mas em Okinawa, a pessoa é Goju, ela treina Shito e o do Shito vai treinar Vado e ele não abdica do seu estilo. Então, assim, uma coisa que eu fui amadurecendo depois de anos, nesse envolvimento todo, eu continuo sendo Goju. Sim, claro. Eu treino Goju há 20 e tantos anos. Então, Goju na existência eu sei, eu graduei 4º grau. Eu só iniciei um novo processo. Hoje eu represento a Shito. Eu faço parte desta família. Mas eu treino Goju, eu tenho a formação. Os meus atletas também treinam. Os do João, que da Shotokan migrou para a Constituição,
Eles aprendem Goju hoje para executar nos campeonatos, Sim. entende? Então, eu sempre considero que eu não perdi, eu agreguei um estilo, mas institucionalmente eu migrei para Hayashi. Aí o que acontece? Disso daí, depois eu terminei tendo uma conversa, né? E aí eu decidi ir para Hayashi institucionalmente. Sim. Lá eu me agreguei com as visões que eu queria em relação a projetos futuros. Foi uma decisão muito difícil, até porque eu nasci na Kenkan, né? Eu tenho o Sensei Newton, como já até falei, e assim, o Sensei Oshiro é uma pessoa da minha estima profunda. A questão me complicou pela questão emocional, mas eu tinha uma visão, e tanto que assim, foi a Hayashi que me chamou. Eu pedi para Sensei Simone, Sensei Paulo, posso entrar? Isso nunca foi esclarecido em lugar nenhum. Eu liguei para eles, falei, eu posso? Aí eles, pode. Aí eu fui e comecei o trabalho. Tanto que eu fiz exame, zerei o grau, fiz as adaptações, né? E tenho aprendido, comecei por escala, por etapas, Sim, e todos os alunos também. E disso daí, quando a gente agregou, em 2017, nós classificamos ao todo 12 atletas para a final de 2017, e nós tivemos como resultado 4 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata. Uma de ouro, uma de bronze e 2 de prata. Só que esse trabalho de 2017 tem que ser agregado a 3 pessoas. Eu, Cindy Cray e Sensei Newton. Porque naquela época a comissão de Narra era composta de 3 pessoas. Né? Então, eu, assim, não seria justo. Lógico. Teve alguns atletas que foram só por meio de um, então, trabalho do conjunto. E assim, eu só desenvolvi rápido na Shito, porque a Sensei Simone sempre fala, porque eu tive uma origem saudável, uma boa origem de karatê. Então, uma coisa complementou a outra. 2018, a gente não teve gente tanto classificando, porque teve problemas de transportes. Agora, 2019, aí realmente foi a consagração do trabalho da Shitoriu Distrito Antes Federal. De você falar, porque nós tivemos o consciente de 2019, eu queria só cortar um pouquinho, só para fazer ainda um comentário aí. O senhor falou a questão de agregar, né? Na verdade, o senhor vem do estilo Goju, adaptou, aprendeu, acrescentou, né, a linhagem Shito, né? Concordo plenamente, né, com o senhor que a gente agrega conhecimento, né? Principalmente quando esse conhecimento vem de uma raiz tão firme, tão forte, né? Assim como, por exemplo, eu sigo o Shotokan, eu tinha um modo de seguir, a partir do momento que entrei na federação, tive aí todo o auxílio do Shihan Gerardo, quer dizer, eu agreguei e com certeza a gente melhora. Sensei Simone Sensei Simone eu conheço pessoalmente, tem todo o meu respeito, né? Várias vezes a gente se encontrou nos torneios, que é onde eu consigo ver a maioria dessas feras aí do Brasil. E com certeza, se nada mais falasse a respeito da competência dela como técnica, como pessoa, só os resultados dela já falariam, né? Com certeza falariam, porque desde que eu acompanho, eu não vejo em nenhum momento, em nenhuma ocasião, não se ter um resultado expressivo da Sensei Simone. E não é um resultado. Eu falo um resultado como um todo, né? Ou seja, você foi na raiz, uma boa raiz, um trabalho muito bem feito e está colhendo, né, pela sua busca, tá? Com certeza isso era só para não deixar passar esse ponto, porque eu também de vez em quando esqueço algumas coisas e acabar não comentando. Agora vamos para 2019. Complemente aí a sua 2019 foi a consagração de um trabalho. E, assim, 2019 assim, fez eu pensar, eu elaborar muito. Porque eu também posso nominar, também como, eu vou usar assim, uma expressão, Karatê do Gama. Quem é do Distrito Federal vai entender bem o que eu estou falando, porque o Gama é um reduto do Karatê de Narra. Goju, Shito, é como o DF fosse o Japão e o Gama fosse Okinawa. Só o Gama existe esse tipo de karatê. Se você andar nas outras cidades, não tem. Só tem no Gama. No Gama, para você achar Shotokan é difícil. Você só acha Goju e Shito.
Mas foi o esforço desde a Bruna, lá no Centro Olímpico, cuidando, zelando aqueles meninos, segurando para eles ficarem, para eu começar o trabalho, o Sensei Newton potencializar, para eu manter eles esforçados, para eu ir para Chitô, para complementar e aí estabilizar. Porque depois veio o pessoal do Flávio, da Shotokan, que aí foi um outro trabalho. Aquele trabalho aí se atribui diretamente só a mim, porque eles não tiveram contato com a Goju, eles vieram de um Shotokan que nem é ligado à FCK, e aí do zero comecei, produzi, fiz com o Flávio, ele decidiu aprender, ele foi para Hayashi também, o Sensei Shimone está aqui, e aí startou. São duas fases diferentes, né? E nisso aí eu tenho assim, muito respeito e muito cuidado, porque assim, no começo era tudo, o medo era muito grande. Tanto medo da Hayashi, porque estava chegando uma pessoa nova e nunca teve alguém do Centro-Oeste buscando conhecimento, então foi algo que foi cedido aos poucos, como a Sensei Shimone falou assim, foi ganhando a confiança, como aqui no Distrito Federal também. Os próprios companheiros da Chitô, da Goju, os alunos, a própria comissão técnica, porque tudo muito novo chegando, os árbitros, a própria federação. Então foi tudo um amadurecimento do lado para a gente chegar nessa situação que a gente está. Só respondendo a Sensei Shimone. Falando da Sensei Shimone, assim, uma coisa que sim, aí eu também descobri quando foi lá, a Sensei Shimone é o carro de frente. Eu queria agora até aqui só deixar um parênteses. O piano lá, o parênteses que você... Sensei Paulo. Eu só queria ressaltar a Sensei Shimone. Sensei Paulo, ele é a pessoa que é responsável por toda a produção interna. Sim. Claro que o Sensei Shimone faz a composição, mas toda a formação estrutural da Shitoryu, quem organiza, quem faz a composição é o Sensei Paulo Mota. Porque ele não sabe. Eu citei mais a Sensei Shimone porque foi com quem eu realmente tenho contato. Não, eu estou respondendo aqui porque ela, com certeza, ela falou toda a verdade aqui. O trabalho é dela e do Sensei Paulo Mota, eu concordo plenamente. Né? Mas a minha menção foi porque eu conheço a Sensei Shimone, pelo menos pessoalmente, mas sim, é um excelente trabalho, não tem como a gente desvincular, né? Mas a minha base de conhecimento ou de contato foi com a Sensei Shimone. Mas muito legal falar do Sensei Paulo Mota, com certeza. Meu sincero respeito pelo trabalho. Eu tenho obrigado o Sensei Paulo Mota para ele sair de um pouco de dentro da academia, entendeu? Tem que... Hoje ele vem na live, então tem que tirar. Tem muita coisa que sabe, né? Já estou brigando para trazer ele aqui para Brasília, para fazer um compêndio para nós, assim, para botar a cara. É um grande evento para a gente. E aí, o que acontece? Voltando a 2019. 2019, nós tivemos a classificação de 8 atletas e nós tivemos 10 medalhas. 10 medalhas para uma equipe na história da Goju-Ryu, Chitô, vamos colocar as duas, né? É muito. Para a nossa história é muito, porque como nós começamos em 2014, a última medalha que nós tínhamos ganhado com estilos de narra foi da Lucélia em 2001. Lucélia, seja bem-vindo, meu aluno aí presente na nossa live. Então, para a gente foi assim, uma coroação. Sim, com certeza, resultado de um trabalho, né? E assim, foi uma estabilização. Foi assim, deu certo. A gente ainda não conseguiu uma vaga na seleção brasileira, ainda, né? Nos falta essa meta. Mas é o trabalho, né? Continua sendo o trabalho. Tem que ser uma junção de coisas. E cada dia eu vejo que esse trabalho menos é meu. Eu tenho trabalhado isso. Esse trabalho é do DF, esse trabalho é de toda a comissão. Porque se não fosse você, não fosse o Avilés, não fosse o pessoal da equipe, eu não teria dado conta. Sim. Chegou uma hora que eu falei assim, me ajuda. Sim. Então, assim, quanto mais eu me despreendo, quanto mais eu renuncio, mais a coisa cresce. Eu quero ressaltar essa questão, que acredito eu, Shihan Gerardo está aí,
eu falo em nome do Distrito Federal, né, também como um dos diretores. A nossa gestão do Distrito Federal ela tem sido realmente muito aberta a quem quer trabalhar e quem faz um trabalho de excelência, né? Por uma eliminação natural, aquele que não faz um trabalho de excelência, ele não tem resultado e ele não permanece, tá certo? Então, um trabalho de seriedade, feito com seriedade, qualquer um que seja, a FCK ele tem recebido sempre de braços abertos. Shinhan Gerardo deu espaço, Sensei Ito deu espaço, e a gente tem tido esse trabalho. Tanto é que o seu trabalho, mesmo que individual, ainda assim como um conjunto no Distrito Federal, tem surtido efeito, tem surtido resultados. Né? Não teria resultado se fosse isolado e se você não tivesse também entrado aí, ido atrás da Hayashi, melhorado, né, o seu trabalho e disciplinado para chegar onde foi. Lembro que a gente ainda tem, talvez você ainda tenha mais alguns comentários, mas aí eu vou deixar realmente você falando, que em um determinado momento, eu não me lembro se era uma seletiva ou uma final, eu acho que você ainda não tinha migrado aí, feito essa junção dos dois estilos. Eu me lembro que você já muito machucado, né? Eu me lembro de escutar você falando assim, acho que eu vou parar. Eu estou muito machucado e tudo, e eu me lembro de ter te dito, olha, não, eu acho que não é hora. Se você quiser parar para se cuidar, Sim, eu lembro disso. Sensei, eu me lembro de tudo. As broncas, toda vez que a gente bate papo, briga, e o respeito continua. Mas nesse momento foi a hora que eu senti o cara sentindo que iria parar. Ou seja, todo esse trabalho que você tem feito, essas vitórias, essas conquistas com os seus alunos, né, não teria acontecido se aquele cara lá daquele dia tivesse tomado a decisão de parar de vez. E eu acho que quando você, eu não lembro se você chegou a ganhar ou perder, classificar, mas eu acho que ao final da nossa conversa ali, eu acho que o que você precisava era você mesmo falar assim, não, eu não vou parar. Né? Tanto que você começou a conversa dizendo eu vou parar e terminou dizendo que não ia parar. E hoje eu vejo um reflexo daquele cara que estava ali todo machucado, sentindo a derrota mais física do que a derrota da própria competição em si, né? E hoje eu vejo um resultado expressivo, tá? Eu vejo realmente que a evolução, primeiro porque a gente não sabe de nada sozinho, a gente busca pessoas que nos capacitam a sermos pessoas melhores. O senhor, com os seus alunos, principalmente, o senhor tem feito um trabalho de excelência em si. Eu não posso reclamar em nada, pelo menos eu, pessoalmente, sempre tive o seu respeito, o seu carinho, as broncas, a gente bate papo, mas aquele cara daquele dia hoje é totalmente diferente do cara que a gente vê hoje. Hoje o senhor constrói, o senhor disciplina, o senhor tem toda uma história para contar, que é o que a gente está fazendo hoje, né? E talvez naquele dia não tivesse. Parabéns por ser o Elder de hoje, né? E parabéns por não ter desistido. A palavra é sua. Eu acho que é propósito, assim, você conciliar duas vidas diferentes. Tem hora que eu paro e penso assim, eu olho para esses anos e falo assim, gente, que loucura é essa? Eu sou louco. Assim, eu tive essa sensação, mas é propósito. Eu acho que é um propósito quando é algo assim que você não controla. Assim, no sentido de dizer assim, você quer muito aquilo. Eu aprendi muito, Paulo, e assim, eu entendi renunciar muito. E hoje, assim, realmente eu tenho muito mais o respeito das pessoas, porque eu aprendi a ceder, a me desprender, e eu estou falando de verdade. E eu comecei a pensar mais no coletivo. Hoje eu sou muito mais técnico na alma, Sim. do que atleta. Eu gosto de competir, adoro, acho massa. Mas hoje eu me satisfaço muito mais com o resultado. Eu tenho muito mais sonho de ver Brasília campeã, Brasília tendo inúmeras medalhas, ganhando a equipe, chegando à seleção e tendo espaço do que eu mesmo. Para mim, eu não tenho mais, assim, o meu sonho é chegar a ser técnico da seleção brasileira, é chegar a ter novos espaços. Meu trabalho se inspira nisso. E difundir o Qigong, no sentido que pessoas entendam mais o estilo, porque a gente sempre tem medo que compreende. Eu lembro que um dia a gente teve uma conversa no celular, no Zap, e poucas coisas que a gente foi comentando, poxa, eu não tinha nem ideia que poderia Exato. ser assim. E isso foi trazendo mais harmonia, foi quebrando paradigmas,
de eu mostrar catástrofe para atletas de outro estilo, e professores veem que isso não vai acabar o mundo, e aprender como eu treinei com o Sensei Gerardo durante 2 anos, catástrofe Shotokan, pouca gente sabe disso, na seleção, e domingo para treinar com todo mundo, isso aí também já tem anos, mas para entender que Brasília pode ser maior. Com certeza. E hoje também, com relação ao crescimento da Hayashi como instituição, e hoje, ó, o Serjão aqui, ó, que é do Rio, a gente conversa sempre, troca vídeo de kata, Ricardo Cruz, que é da Inoha, ele é da Shitokai, são linhas de Shito totalmente diferentes, e a gente conversa uma vez pelo menos por semana, então, de conversar mesmo, de mandar vídeo, de trocar ideia. Então, isso aí é uma coisa, é uma mudança de mentalidade muito grande. Porque isso é karatê puro. Isso é karatê puro. E eu espero continuar contribuindo, é servir. E eu também não posso deixar de fazer uma menção da questão do Joel aí também. O Joel contribuiu muito para o meu karatê. E nessa fase de transição, e eu indo para São Paulo, ele foi uma pessoa que me esclareceu muitas coisas de biomecânica, de posição, de potência de kata. E isso foi uma coisa que me adiantou anos-luz. Quando eu ingressei oficialmente na Hayashi, foi aprendizado de técnicas e assim, quando a Sensei Shimon e a Sensei Paulo foram passando para mim, pela distância, esses conhecimentos da própria estrutura da Goju, do próprio Sensei Onamine, da própria origem de Okinawa, fizeram eu quebrar muitos paradigmas. Porque seriam coisas que eu talvez demorasse muito tempo para aprender. Me ajudaram bastante. Sim. E aí tem o Rogério, tem muita gente. Tem o pessoal do Karatê dos Amigos, que contribui demais para mim. Então, assim, são pessoas que eu sou muito, 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 muito grato mesmo, né? Maurício também converso com ele e eu fecho nessa ideia e assim, agora é que a gente continue trabalhando, continue interagindo e que eu possa, dentro das minhas limitações, fazer que as pessoas entendam o Shito. Porque quem criou o Shito, na ideia, ele queria que o kata fosse igual ao Shiai, que fosse um só. A ideia de Mabuni era essa. Não vai ser, a ideia não é essa, mas que as pessoas vejam. E eu acredito que nessa nova classificação, pelas notas, a ideia, eu até falei com o Cid isso hoje de manhã, é a ideia de preservar os estilos. Eu sou contra essa ideia que todo mundo tem que treinar um estilo para. Não era isso. Eu acho que os estilos têm que ser preservados. Agora, muitas vezes um atleta ele é ceifado de competição que a biomecânica dele não se adapta a um kata. Então, você muitas vezes pode ter um kata de outro estilo, que seja Vadô, que seja Rui Rio, não importa. Mas é o biotipo do seu aluno. Sim, lógico. Entende? Então, você pode ter, para esse aluno na competição, esse kata aqui que é o legal. E isso aí pode fazer diferença na vida de um atleta. Quantos, estou falando na própria Goju, na própria Shotokan, tiveram uma vida ceifada de participar de competições? É uma honra também para mim. Porque a biomecânica não atendeu àquele momento. E nós viemos de uma geração que, infelizmente, você não podia ir na academia do outro. Hoje já mudou bastante, né? Mas a gente tem... Se a gente pegar a Federação Paulista, na pré-olímpica, é um técnico de cada estilo. O atleta vai, ele treina, ele não tem mais aquele negócio, eu sou do técnico, eu estou treinando no estilo. Ele vai treinar com o técnico do outro. E eles lá analisam a adaptação. Sensei, eu gostaria aí que nesse breve momento que a gente ainda tem de live, que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que nos deram o prazer de acompanhar essa live aqui, deixando a sua mensagem, Sensei Helder, pessoa do Helder, para essas pessoas, principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia. Vamos lá. Gente, eu acho que a palavra que nós temos que ter nos últimos dias, sem querer
ser piegas, é amor, é amabilidade. Nós vivemos numa época que nós estamos vivendo a base do extremismo. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou você é a favor ou você é contra. Parece que se você não for profundo conhecedor de algo e se você não obter uma opinião, você é execrado do mundo. E se você não acompanhar qualquer onda de reclamação, você é omisso e você ignora. Sensei Enio, um abraço. Então, assim, as pessoas deixaram de ter paciência com as outras. E paciência não é sinônimo de morosidade, é respeito ao tempo de cada um. A gente, antes de tudo isso, nós tínhamos que ir mais rápido, Sempre. ser mais eficazes, mais produtivos. Nós tivemos que parar por fina força. Sim. E isso, em vez de criar um hábito da gente reparar nas pessoas, nós estamos hostilizando as pessoas. Que nesse caso do George Floyd, a gente ali não era só uma questão de racismo, que é importantíssimo, sim, tá? Era uma questão de humanismo. A pessoa banalizou a vida humana. E as pessoas agora estão usando o racismo para qualquer coisa. Estão usando o racismo para título de agressão. E nós vivemos uma arte marcial, todos que se envolveram aqui, que é conter a agressividade. É o autocontrole. E cada dia nós menos nos controlamos. Talvez a gente se controle com um soco, mas a gente se descontrola na rede social, na opinião sobre um atleta, sobre a opinião sobre a nossa federação, sobre a opinião sobre tal professor, nós sempre temos uma profunda opinião sobre tudo. Quem tem uma eterna opinião tem pouca reflexão. Eu acho que é a mensagem que a gente tem que começar a fazer sobre isso aí. Existe uma expressão bíblica chamada palavra rema. É a palavra que você carrega consigo. Então, nós precisamos ter mais argumentos e menos opiniões. Sim. Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Porque eu tenho visto essas atitudes na minha vida nos últimos dias, nesses confinamentos. Sensei Paulo Roberto, uma pessoa que eu tenho imenso carinho, tá? Pessoa do qual eu convivi diuturnamente na FAME durante muitos anos, né? Pessoa que eu sempre, né, busco participar do evento pessoal dele, né, da Copa Paulo Roberto, que é tradicional, e assim, é uma pessoa que me conhece da infância, né, assim, de garoto, conheci ele namorando com a Silvana ainda, então é uma pessoa que eu sempre faço questão de estar no evento certo. Pessoal e entra nessa questão do karatê, que se abstrai de siglas ou Sensei Helder, tá nós certo? Estamos aí. Eu acho que essa é a mensagem. Chegando. Deixa eu só... Posso fazer um jabá? Posso fazer um jabá? Gente, todo mundo que está na live, depois dá uma olhada lá na minha página, na Helder Saraiva. Tem o curso do Sensei Paulo, que está completo. Sim, lógico. Karatê Shitoryu, tá certo? Quem quer dinamismo, quer entender o mundo das competições, ele está explicando passo a passo. E você que quer árbitro, que quer professor, que quer entender o planejamento de aula, tá certo? Ele explica o curso do começo do planejamento da aula, do tempo, da organização do Kihon, da organização do kata e passo a passo. Ótimo, né? Então, você que é professor, que quer investir no seu kata, que quer ver o planejamento aí da equipe que mais ganhou em relação à classificação da seleção brasileira no último decênio, vale a pena você olhar lá o Kata Pódio. Tá certo? Valeu, fiz aqui o workshop. Eu gostaria de agradecer. Obrigado, nosso Paulo. tempo está acabando, realmente. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram presença. Eu gostaria de agradecer a você aí pela disponibilidade. A nossa live vai cair em alguns segundos. Sensei Simone, Sensei Paulo Mota, Sensei Gerardo, Gerardinho, todos que estiveram presentes. Nosso agradecimento a todos. E estejam nas lives, todos os dias, praticamente, às 20 horas, nós teremos aí um atleta, um professor, um karateca de Brasília nas lives com o Sensei Paulo. É um grande abraço para todos. Sensei, muito obrigado.